Queremos compartilhar um texto com os nossos irmãos que estão na escuta da programação Cristo para Todos nessa noite. Eu quero convidar você a abrir no livro, na Epístola de Judas. Epístola de Judas, vamos estar aqui tratando sobre alguns minutinhos da palavra de Deus, aqui nesse exato momento. Eu quero convidar você a fazer esta leitura juntamente comigo. Judas tem apenas um capítulo, e eu quero ler o versículo 17, que diz desta maneira: Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam as divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé em que vocês têm, orando no Espírito Santo. Aleluias, palavra do nosso Senhor. Aleluia. Esta carta, esta epístola, a qual este jovem tinha escrito, uns dos irmãos de Tiago, Judas, ele vem em apenas 24 versículos, em apenas 25 versículos deste primeiro capítulo. Judas, ele vem alertar a igreja primitiva daquele momento, a qual havia sendo vítima de heresias, de palavras distorcidas ali naquele momento. Repare que Judas, ele vai estar ali denunciando o pecado e alertando ali a igreja primitiva por volta dos anos 40 aos anos 80 depois de Cristo. Ele vai escrever esta carta para estar ali alertando os irmãos na questão das heresias que estavam sendo infiltradas ali no povo de Deus. A carta de Judas aos cristãos foi proferida em uma época em que os membros, aleluia, em que os membros da igreja enfrentavam uma forte oposição. E é necessário que Judas, que incentivou os membros da igreja a fazerem diante dessa oposição que estava se alastrando no meio do povo de Deus. Observe que Judas incentivou ali os nossos irmãos na igreja primitiva a batalharem pela fé. Isso significa que eles defenderiam, ensinariam e testificariam ousadamente sobre o Evangelho. Os homens ímpios, com mais intenções, haviam se introduzido na igreja naquele momento. E esses membros da igreja promoviam práticas corruptas e imorais ao ensinarem que a doutrina da graça concedida, uma licença completa para o povo pecar, porque Deus perdoaria imediatamente, misericordiamente
eles também rejeitavam certos princípios a qual foi deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, aquelas pessoas estavam inculcando na cabeça dos membros da igreja que eles poderiam viver da mesma forma que eles estavam. Ou seja, não precisava de mudança para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão vivendo dessa mesma forma, entrando na igreja, ou seja, aceitando a Jesus, mas não vivendo a mudança de caráter, a mudança de comportamento, não deixando que o Espírito Santo venha estar mudando o caráter e nos orientando a fazer o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se agrada. Repare que um princípio que podemos aprender com as instruções que Judas e que os discípulos de Jesus Cristo devem batalhar pelo Evangelho, aleluia, contra os falsos ensinamentos e as práticas corruptas. Mas, irmão, como eu vou batalhar pelo Evangelho, para o Evangelho, para o Evangelho? Batalhar pelo Evangelho não significa que tenhamos espírito de contenda, ou seja, de discórdia, de confusão. Não, devemos ser bondosos, corajosos, mas não autoritários ao defendermos e testificarmos, aleluia, sobre a verdade. Batalhar pelo Evangelho de modo eficaz. Às vezes, nós devemos estar sempre disposto a estar pregando contra as heresias que estão se infiltrando dentro da igreja. Levantar a bandeira do Evangelho muitas das vezes é estar denunciando o pecado que está se infiltrando na igreja. Era disso que Judas estava querendo dizer, aleluia, era disso que Judas estava querendo falar, testificar. Ele estava defendendo os seus princípios, os seus valores que foram deixados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje em dia ninguém quer batalhar pelo Evangelho. Ninguém quer batalhar por Evangelho. O que nós vemos aí no mundo afora é que você pode vir do jeito que você estiver e Jesus irá lhe aceitar, porque Ele é misericordioso. É bem verdade, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, mas também o Senhor, Ele é justiça. E o primeiro ponto importante que nós devemos estar sempre nos lembrar é que quando nós se arrependemos do nosso pecado, nós venhamos deixar de fazer as práticas antigas e começar a fazer as boas práticas, ou seja, as boas obras. Automaticamente, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, automaticamente o Espírito Santo irá nos orientar de como se proceder, de fazer alguma coisa. A primeira coisa que Jesus ele vai mudar na nossa vida é o nosso caráter, ou seja, a nossa índole, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. O Senhor ele chama nessa noite para uma mudança, e essa mudança ela não é física, essa mudança ela está no teu caráter, na tua índole, no teu testemunho, aleluia. Esta mudança que é necessário fazer
para nós estar sempre a serviço do reino de Deus, necessário requer muitas das vezes as renúncias. Nós devemos renunciar tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Se nós pretendemos defender o Evangelho, assim como Judas fez na sua época, não Judas Iscariotes, não, eu estou falando de Judas, um dos irmãos do apóstolo Tiago, esse mesmo que estava na época, esse mesmo Judas que teve a coragem de estar defendendo e avisando aos que estavam ali em sua volta, avisando que havia nos últimos dias zombadores, pessoas que iriam zombar da gente, pessoas que iriam rir de você e queriam ridicularizar você, aleluia. Mas nós devemos levantar a bandeira do Evangelho e defender como, irmão? Defender com a própria palavra de Deus. Jesus um dia está sendo tentado pelo diabo no deserto e ele vai usar a própria palavra, aleluia, a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que combate as heresias satânicas, combate essas heresias que estão se alastrando no meio da igreja. Não é o teu conhecimento, não é a tua sabedoria, mas sim a palavra de Deus. Não é quanto você é preparado, capacitado, mas sim a palavra de Deus que você professa. Não é o seu sermão. Quem sabe você tem um bom sermão, tem palavras bonitas. Não é isso que vai combater as heresias. Nós combatemos as heresias porque nós pregamos a palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos libertaria, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que nessa noite você venha ser liberto pelo poder da palavra, e através dessa palavra, quando você ser liberto, que você venha estar anunciando, que você venha ter coragem de defender a bandeira do Evangelho, de denunciar o pecado. Doa quem doer, seja quem for, denuncie o pecado. Não te corrompa, não te corrompa, não te venda, não deixe o seu caráter ser elevado pelas coisas desse mundo, mas deixe o seu caráter ser renovado pelas coisas de Deus, a cada dia ouvindo a palavra do Senhor, a cada dia anunciando a palavra do Senhor. Judas fez a diferença na sua geração. E qual será a tua posição nessa noite? Seja aqueles que defendem o Evangelho, não aqueles que acrescentam ou aqueles que tiram alguma coisa, não, porque a Bíblia diz em Apocalipse 22:19 que aquele que tirar ou acrescentar, diz a palavra, que perderá ali a sua parte na árvore da vida, a sua parte no reino dos céus, aleluia. Deus tirará a sua parte, aleluia. Então ensine o que é certo, o que é correto, independente de seja uma palavra muito dura, uma palavra muito difícil, mas continue o Evangelho, continue pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não retroceda, não retroceda, não recue, avance pregando a palavra, combatendo as heresias que estão se alastrando no meio do povo de Deus, denunciando o pecado, denunciando as coisas que Deus não se agrada. Continue fazendo a sua diferença na sua geração e seja um homem e uma mulher usada por Deus para estar proclamando as boas novas de salvação.